Então, pessoal, hoje aqui nós iremos fazer uma revisão, né, para o simulado, né? Na realidade não é um simulado, é uma avaliação diagnóstica, né, que será aplicado amanhã, dia 9 de outubro de 2020, tá bem? Esse simulado, ele tem como os principais assuntos abordados, né, temas, né, relativos ao período de pandemia, né, que foi trabalhado no período de pandemia. Então eu fiz um simulado bem objetivo, viu, gente? Bem objetivo em termos assim de perguntas, tá bem? Então, a maioria das questões, até a questão 6, ela irá abordar a temática, né, de transformações, né, físicas da matéria, por exemplo. Vamos já lembrar aqui, ó. A matéria possui três estados, né? Existem outros, mas no ensino médio você estuda mais os estados sólidos, líquidos e gasoso, tá bem? Então, estado sólido, líquido e gasoso. Então, o ideal é você saber as transformações. Por exemplo, transformação do estado sólido para o estado líquido, que é essa transformação aqui A. Qual seria? É a fusão, né? Tá até escrito aqui, ó. Eu fiz a revisão e depois. Então, a fusão, ó. A fusão significa o quê? Derreter. Por exemplo, uma pedra de gelo. Você tira ela do congelador, ela começa a derreter, né? O nome técnico para derretimento é fusão, ok? Então, a passagem do estado sólido para o estado líquido significa o quê? A fusão. O inverso é a solidificação, né? Você pegar água líquida e colocar num congelador, tá bem? De geladeira. Nós falamos congelar, né? Mas o correto seria solidificar. Tá ok? Então é esse processo B aqui, ó. Chama-se solidificar. Tem o processo de passagem do estado líquido para o estado gasoso, que nós dizemos aqui, ó, que é a vaporização. A vaporização, gente, ela pode ocorrer de duas maneiras, tá? Três. Ela pode ser por calefação, pode ser por ebulição e pode ser por evaporação. Então, ó, a vaporização, ou seja, a passagem do estado líquido para o estado gasoso, pode ocorrer de três maneiras. Calefação é aquele processo: pega uma frigideira bem quente e coloca uma gota de água. A água ali, ela calefa, ok? Outra maneira, a ebulição. Você pega uma panela com água e coloca para ferver, né? Então, quando chegar em 100 graus, esse processo de vaporização tem um nome especial, chama-se ebulição. E a evaporação é você pegar uma gota de água e colocar no chão. Dentro de 3 horas, mais ou menos, né, essa gota de água vai o quê? Evaporar. Também é também um tipo de passagem do estado líquido para o estado gasoso. Aí veja o processo inverso do estado gasoso para o estado líquido, que é o processo D. Nós chamamos de condensação, tá ok? De forma bem... você também pode encontrar como liquefação. Tem uma diferença aí, mas agora não é tão necessário a gente fazer uma distinção. Mas, de forma geral, a passagem do estado gasoso para o estado líquido é a condensação, tá ok? Você também pode ter a ressublimação. O que é, veja, tem a ressublimação e a sublimação, tá bem? O que é que ocorre nos dois? É a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Nós chamamos de sublimação. Você consegue enxergar isso no dia a dia? Consegue, sabe como? Pega uma naftalina.
aquelas bolinhas, né, de naftalina. O pessoal diz que mata barata, evita mofo, traça, esse tipo de coisa. Então, a passagem do estado sólido sem passar pelo estado líquido, né, ou seja, a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso, se chama sublimação. O inverso, ou seja, passar do estado gasoso para o estado o inverso, né, do estado gasoso para o estado sólido, nós chamamos de ressublimação. Pode ocorrer, não é tão comum, hein? Só lembrando uma coisa aqui, né, que eu tinha falado, a condensação, né, também pode ocorrer de maneira, né, de liquefazer. Aí a liquefação é a conversão de uma substância no estado gasoso para o estado líquido. Por exemplo, você pode ter gases, né? Por exemplo, o gás natural. O gás de cozinha, você pode passar ele do estado gasoso para o estado líquido. Aí você chama essa substância de liquefação. Substância não, esse processo chama-se de liquefação. Agora, a liquefação, a substância tem que ser um gás. Tem uma diferença aí, viu, gente? Só alertando entre gás e vapor. Eu, numa videoaula minha, eu já descrevi essa diferença. Quem puder dar uma revisada aí, eu vou deixar nos cards as aulas respectivas a esse assunto completa. Quem quiser dar uma olhada também. Então veja, é muito importante você saber esse diagrama aqui, ó, de forma geral. Dominar todos esses processos. Processo A, passagem do estado sólido para o estado líquido, é o que? Fusão. A passagem do líquido para o sólido, solidificação. A passagem do estado líquido para o estado gasoso é o que? Vaporização. Aqui está bem resumido. A passagem de forma geral do gasoso para o estado líquido, né? A gente chama de condensação. Aí tem a ressublimação e a sublimação. Ressublimação é do estado gasoso para o estado sólido, diretamente, hein? Sem passar pelo estado líquido. E o inverso do estado sólido para o estado gasoso, nós iremos chamar de sublimação. É tranquilo, hein? Aí veja, outra coisa aqui, né, que eu queria chamar a atenção de vocês. O estado sólido, né? Qual a principal característica do estado sólido? No estado sólido, as moléculas ou átomos estão agregados. Então, ó, eles estão bem juntos um dos outros, tá bem? No estado sólido. Quando você vai para o estado líquido, você tem uma pouca agregação. Ou seja, as moléculas ou átomos já estão um pouco desordenadas, tá bem? Elas ocupam a distância entre elas maior. E quando você vai para o estado gasoso, você tem pouca agregação. Então você tem uma molécula aqui, você tem outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então é isso que se fala em agregação. Veja, outra coisa, né, que eu vou falar aqui. Propriedades da matéria. Você tem 3 tipos de propriedades. Você tem as propriedades gerais, ou seja, quando fala propriedades gerais, é quando toda matéria possui. Qualquer pedaço de matéria vai ter isso. Ó, impenetrabilidade, propriedade no qual é aquele enunciado famoso: 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, né? Tá ok? Então aqui, por exemplo, eu pego 2 pedras, eu não posso juntar em uma só as duas. Tá ok? Só se eu triturar uma e a segunda e depois misturar. Mas ao mesmo tempo, eu falo isso porque essa questão de fantasmas, né? Vamos dizer assim, um fantasma atravessar uma parede, não pode, porque você aí já está, vamos dizer assim, você não está seguindo esse princípio da impenetrabilidade. A matéria é impenetrável, ok? Para você penetrar uma matéria, você vai ter que destruí-la, né? Ou diminuir a agregação, né? Então é
impenetrabilidade, tá bem? Aí divisibilidade, que propriedade é essa? Qualquer matéria pode ser dividida em pequenos pedaços, né? Elasticidade, né, também. Mesmo os gases que apresentam essa característica comum, né? Você pega um balão e você uma bexiga cheia de ar, você consegue apertar, né? E ela consegue se resistir, né? Um líquido, se você aperta, ele já tem uma certa dificuldade, né? O líquido, uma bexiga cheia de líquido. Agora, se você pega uma bexiga e coloca uma pedra de gelo dentro, tenta apertar e você vai sentir uma dificuldade. Mas, assim, microscopicamente, dá pra você ver que tem um pouco ali de elasticidade, tá ok? Por exemplo, um pedaço de barra de aço, você consegue torcê-la, né? Então, é uma propriedade elástica da matéria. Inércia, né? É a propriedade de qualquer corpo entrar em movimento ou ter resistência a entrar em movimento, tá ok? Resistência a entrar em movimento. Uma pedra grande vai empurrar ela num solo bastante pedregoso. Agora, você pode empurrar uma pedra num piso bastante liso. Mas toda matéria tem essa propriedade de ter resistência a entrar em movimento e também ter resistência a acessar o movimento, tá ok? Isso aqui é inércia. Massa, né, vamos dizer, a grosso modo, é quantidade de matéria, tá ok? A grosso modo, apesar que vocês vão ver esse ano e já viram comigo, né, em outras aulas, a massa, né, e a quantidade de mols são conceitos diferentes, mas a grosso modo a gente pode dizer, né, massa. Volume, né, qualquer matéria tem volume, gente. Qualquer matéria, ela ocupa lugar no espaço. Compressibilidade, né, aquela propriedade que eu disse a vocês. Pega uma seringa, aí tem um êmbolo da seringa, tampa, ou seja, onde sai o ar, tampa, e aperta a seringa, você consegue apertar, mas vai ter uma certa resistência, mas consegue. Então isso é a compressibilidade. Ou um balão também com ar, você consegue apertá-lo com certa facilidade, né? Então o ar que está ali dentro, ele tem a propriedade de ser compressível. Aí veja, você tem as propriedades, ó. Isso aqui é as propriedades gerais. Toda matéria tem que ter essas propriedades, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 propriedades. Aí você tem as propriedades físicas. Veja, voltando aqui ao assunto, ó, de diagrama de fases, vamos dizer assim. Você tem um ponto de fusão. O que é ponto de fusão? É a temperatura na qual ocorre uma passagem do estado sólido para o estado líquido. Tá ok? Para a água, qual é a temperatura de ebulição para a água? É o 0 graus Celsius. Temperatura de fusão, desculpa, hein, gente. Temperatura de fusão. TF, temperatura de fusão. É o 0 graus Celsius. Já a temperatura... Aí tem o inverso também, viu, gente? Seria o que? A temperatura de congelamento. Só que não, a gente não usa, né? Nós não usamos esse termo, congelamento. Usamos temperatura de solidificação. Qual é a temperatura na qual a água líquida congela? 0 graus Celsius. Então, ó, se for uma substância pura, a temperatura de fusão, ou ponto de fusão e o ponto de solidificação são iguais. Solidificação são iguais, tá bem? Isso é importante. Agora, entenderam, né, o que é isso? Ponto de fusão e ponto de solidificação. Ponto de fusão é a temperatura na qual ocorre a passagem do estado sólido para o líquido. E o de solidificação é o inverso, do líquido para o sólido. Aí você tem o ponto de ebulição. Aí o ponto de ebulição é o que? É a temperatura na qual uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Ou o contrário. Aí veja, o contrário é o ponto de liquefação, tá bem? Ponto de liquefação ou ponto de vaporização também.
Isso são duas propriedades físicas. Elas não são gerais, porque tem substâncias que não possuem, ou substâncias, ou por exemplo, misturas. Como eu disse a vocês, tem misturas eutéticas, azeotrópicas, tem misturas que não possuem ponto de fusão, é indeterminado, tá bem? Indeterminado o ponto de ebulição ou fusão. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque essas 7 propriedades aqui, toda matéria tem. Essas outras propriedades que eu estou citando aqui, as propriedades físicas, nem toda matéria possui. É só para chamar a atenção. A densidade, o que é densidade? É uma relação entre massa e volume, é uma razão, né? Se um corpo tem massa 2 gramas e ocupa 2 centímetros cúbicos, qual é a densidade dele? 2 dividido por 2 dá 1 grama por centímetro cúbico. Ok? A densidade é isso. Solubilidade, né? É a propriedade na qual alguma matéria terá de solubilizar em outra. Por exemplo, sal de cozinha, né? Eu tenho lá o cloreto de sódio, NaCl. Se eu colocar ele em água, em um copo de água, uma colher de chá de cloreto de sódio em água, e você mexer, você já não vai enxergar com tanta facilidade os cristais, né, de cloreto de sódio. Então, nem toda matéria é solúvel, hein? Tá? É uma propriedade física que a maioria dos materiais, né, possui. Tenacidade, né? É a resistência, né? A aplicação de uma força. Um exemplo prático, uma barra de aço. Ela é bastante tenaz, né? Você entroncha para um lado, entroncha para o outro e ela não se quebra. Mas uma barra de vidro, ela não é tenaz, tá ok? Ela tem uma... Se você entortar uma barra de vidro, né, ela quebra na hora. Dureza, já é o contrário, né? O vidro é bastante duro. Já o aço não, né? O aço ele não tem uma dureza elevada, dependendo do aço também, né? Essa é a diferença. Então, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí veja, você tem as propriedades organolépticas, né? Então você tem visão, audição, paladar, tato e olfato. Essas propriedades organolépticas nem todas as substâncias vão ter. E elas são detectadas pelo quê? Pelos sentidos humanos. Visão, audição, paladar e tato. Vou dar um exemplo aqui, a água. Água. Você consegue enxergar a água, né? Você consegue ouvir, né, o barulho da água. Mas a água tem gosto? Não, né? Então, a água ela já não possui paladar, né? Tato. Você consegue tocar na água. Olfato. Você consegue... A água não tem cheiro, né? Então, veja, as propriedades organolépticas, elas estão correlacionadas com o sentido humano. Nem todas as substâncias vão apresentar essas, ó, 1, 2, 3, 4, 5 propriedades, né? O fogo, você consegue enxergar ele. Barulho de fogo, até que você consegue, né? Vamos dizer assim. Mas experimentar fogo não faz sentido, né? Mas, por exemplo, ó, o fogo é uma combustão. Ele possui essas 7 propriedades. E algumas dessas propriedades aqui, mas nem todas dessas. Tá ok? Então era isso. Essa primeira parte, né, da revisão. Vou passar para a segunda parte da revisão. Muito obrigado e até a próxima.